Para quem você quer vender? Então você precisa conhecer teu público e saber o que mexe com teu público. Qual é o tipo de música que mexe com teu público para você usar na sua propaganda, para você usar no seu vídeo, no seu Reels, né? Então você vai buscar alguma coisa que provoque o outro, que traga para o outro sensações, ative todos os sentidos que for possível, com a sua foto ou com o seu texto, ou com a sua fala, ou com a fala de outra pessoa. Você pode pedir a alguém que você acha que tem uma voz potente, que fale sobre aquilo. E eu tô falando porque isso é muito real. Tem até no meu Instagram algumas fotos que eu fiz há algum tempo atrás, depois eu não continuei fazendo. Eu fiz para um Dia dos Pais uma linha de barbear e eu usei uma determinada fragrância. E era um cheiro bem masculino, mas era um cheiro masculino que remetia ao antigo. Quando eu senti aquele cheiro, no final, no sabonete de barbear, já pronto, ou naquele pós-barba, né, que você desinfeta o rosto, o cheiro era do meu pai, de quando eu era criança. Era daquela água que meu pai passava depois da barba, aquela loção pós-barba. Ele cheirava meu pai, mas também cheirava os meus tios. E na minha infância, de menina, de criança, o meu pai e os meus tios eram os meus super-heróis, eram os meus protetores. Então aquele cheiro do pós-barba deles me remeteu a uma segurança que vem da figura paterna de uma maneira muito forte. E eu expus isso no meu texto. E algumas pessoas me retornaram falando, cara, eu sinto isso. Nossa, que saudade do meu pai. Nossa, que saudade do meu avô. Então, através de um texto onde eu apenas explicitei o meu sentimento, a minha sensação, eu remeti outras pessoas à mesma lembrança. Então eu saquei uma coisa. Dá para fazer isso. E não é tão difícil. Quando você pega como exemplo você mesmo. A aromaterapia traz para a gente experiências maravilhosas. Então, por exemplo, nós sabemos que o cheiro de rosas pela aromaterapia nos diz que a nossa relação com as mulheres da nossa família foram boas ou foram traumáticas em algum momento. A pessoa que não gosta do aroma das rosas tem alguma coisinha para ser resolvida com alguma mulher da sua ancestralidade. Seja com uma avó, com uma tia ou mesmo com a mãe. Nós sabemos que muitas vezes, com o objetivo de nos educar, nós talvez tenhamos ouvido palavras agressivas no passado. E talvez isso tenha machucado a criança do passado. E hoje em dia, quando você sente aquele aroma de rosas, isso traz de alguma forma aquela dor que precisa ser trabalhada, que precisa ser resolvida. Mas quando você gosta, você pega um sabonete de rosas e gosta daquele cheiro, então você sabe que aquilo traz boas memórias e o carinho imenso com as mulheres da sua família, sendo você homem ou sendo você mulher. É a sua relação com as mulheres que cuidaram de você. E eu estava dando aula, um dia, aula presencial, e nós fizemos um sabonete de argila branca. Eles escolheram que sabonete fazer. Eles escolheram fazer com argila branca e o aroma que eles quiseram colocar foi de rosas. Então, a escolha dos alunos. A gente faz um consenso, a maioria vence e fizemos um sabonete de argila branca com cheiro de rosas. E um dos alunos, depois a gente divide o sabonete, eles mesmos embalam e tal, e cada um leva para casa o seu. E um dos alunos que estava sentado bem na frente, o tempo todo ele estava cheirando aquele sabonete. E depois eu vi que ele estava gostando do aroma. Então eu perguntei, né? Falei, você tem muitas mulheres que cuidaram de você na infância? Ele falou, eu sou filho único de uma mulher. Eu perdi meu pai muito cedo e eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe e pelas minhas tias.
E ele deve ter sido uma criança muito feliz com isso. Eu conversei com ele sobre isso depois, né? E foi muito incrível, porque ele falou para mim assim: eu queria morar nesse cheiro. E eu achei aquilo tão lindo, porque hoje ele é um adulto e ele mora sozinho. E ele já não tem mais a avó e até algumas tias não tem mais. Ele ainda tinha mãe e algumas tias, mas que ele visita com muita frequência, mas ele não mora mais. Então, olha a fala dele. Quando ele me disse assim, eu queria morar nesse cheirinho, eu entendi que ele queria voltar para aquela infância, porque a infância ele pode revisitar quantas vezes ele quiser, porque foi feliz. Então, você entende o que você tem que passar de maneira virtual para as pessoas? É isso. É a sensação que você observou em alguém. Então, quando eu fizer um sabonete de rosas e eu quiser vender pela internet, ou quando eu quiser divulgar ou apresentar para as pessoas da minha rede social, eu posso falar sobre isso, sobre o cheirinho do colo da avó. Eu posso fazer a pessoa imaginar colo de mãe, abraço de tia. Porque, queira Deus, né, que a maioria das pessoas tenha tido isso. Mas eu posso lembrar, fazer com que ele remeta a pessoa ao banho do inverno. Eu posso falar para ela, sabe aquele banho muito quente, aquele banho quentinho que você toma naquela noite fria que você chegou do trabalho, enfrentando seu nariz até vermelho da friagem que está lá fora. A minha região aqui é bem fria, a gente chega a 0 graus, né? No inverno, tem geadas, não tão fortes como no sul, mas aqui tem essas geadas. Então, trazer para ela aquela sopinha quente que você toma e depois se deitar com o cheirinho do leite de cabra, com aquele cheiro doce da gemada da infância. Então, a gente pode fazer com que a pessoa se enxergue naquele lugar. Você faz com que a pessoa viaje de volta para algum lugar ou que ela se conduza para um lugar à frente onde ela quer estar. E ela pode desejar comprar o seu sabonete porque você conseguiu fazer com que ela viajasse ali. Olha que incrível! Não é delicioso? Não é poético isso? Né? Eu sou uma amante da literatura, eu gosto muito de ler, eu gosto de poesia. Então, posso te garantir que essa viagem é possível. Levar o outro para um lugar onde ele não estava, fazer com que ele saia daquele momento, às vezes até um momento de dificuldade, de problemas, e deseje sentir aquilo que você está vendendo em forma de sabonete. E ele vai te ligar ou ele vai mandar uma mensagem, se ele for da sua cidade é mais fácil, se ele for de outra cidade, oferece para ele um correio. Aí vai ter o frete. Aí você vê se você quer dividir, se ele paga o frete. Normalmente o cliente é que paga o frete. Né? Tem algumas parcerias que você faz com o correio. Você pode vender pelo Mercado Livre. Tem uma série de situações que, se o teu objetivo é esse, escale bem. Isso é muito possível. Fazer sabonete é uma atividade maravilhosa. É uma terapia maravilhosa. Então vale muito a pena você investir algum tempo estudando e buscando uma forma de apresentar o seu produto no virtual, criando no outro o desejo, o sonho, a viagem, a sensação. Busque esse conhecimento porque vale muito a pena. A vantagem que você leva com isso é você aprender uma nova habilidade que é de se relacionar com as pessoas e ganhar dinheiro com isso.